Isso, beleza. Então, pessoal, hoje aqui com o Rubens, nós vamos entender um pouquinho sobre o Ajax, tá? Que ele é um padrão de desenvolvimento. Quando a gente precisa fazer alguma operação, fazer algum processo no servidor, obter o retorno e colocar esse dado em tela, sem recarregar a página, tá? Então, se a gente for pegar um pouquinho pela teoria, a gente tem... Você está vendo meu Eclipse, né? Sim, sim, tô vendo. Se você pegar um pouquinho pela teoria, tá? O Ajax, quando fala em Ajax, você tem requisições assíncronas, tá? Quando alguém falar de requisições assíncronas para você, está falando de Ajax. O Ajax você pode fazer com JavaScript puro. O Angular, o padrão do Angular é fazer isso, é recarregar componentes na tela sem recarregar a página inteira, tá? O Aham. React também, o Vue.js, tá? Então, o que acontece? Vou mostrar aqui um pedacinho aqui de código aqui. Por exemplo, a gente tem... Não sei se eu vou conseguir mostrar para você, se eu jogar aqui na tela. Vamos ver se vai aparecer o meu navegador. Não está aparecendo o navegador, né? Não, só o Tá. Eclipse. Deixa eu ver. Se eu tentar compartilhar aqui uma... Vou tentar compartilhar de novo aqui a tela inteira. É que eu compartilhei uma janela. Vou tentar compartilhar a tela inteira aqui. Tá. Acho que agora vai pegar. Agora eu consigo alternar, né? Vamos ver. Ó. Aí, agora eu consigo alternar ó, entre o Eclipse e o navegador. Uhum, agora Tá, tá beleza. Então ok. agora eu consigo mostrar para você. Tá? Sim. Ó, vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou mostrar para você o que é popularmente conhecido como um MVC. Tá? O que é um MVC? Você tem a tela, certo? E você quer editar, você pode ver que ele recarrega a tela inteira. Você pode ver, ó, vou tentar editar aqui, ó, tá vendo que ele recarrega a tela inteira? Uhum. Você pode ver que até a URL muda. Você está fazendo isso lá no treinamento de JSP, por exemplo, você vai editar um registro, tem que mandar para a servlet e recarregar a tela de novo, Isso. Uhum. tá? Você tem isso lá. E daí quando você salva, você também manda a tela inteira lá para o lado do servidor e salva os dados. Vai todos os parâmetros, certo? Certo. Ok? Agora, por exemplo, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui um usuário de teste meu. É um usuário de teste meu. Editei, ok. Recarregou a tela inteira. Agora, por exemplo, ó, um exemplo de Ajax aqui. Eu implementei um Ajax nesses campinhos aqui de checkbox, tá? Vou desmarcar como pagante. Desmarquei. Ele foi lá no servidor, eu fiz o update no banco de dados, retornou a resposta para mim e eu dei um alerta de sucesso. É Sem como se ele mexer na tela. fizesse. É como se ele fizesse. Como se tivesse uma ação. Não sei se eu vou usar o exemplo certo, mas é como se ele fizesse uma ação de uma Em forma. pequenos pedaços da página. Ah, tá. É uma ação em Entendi. pequenos pedaços, né? Por exemplo, então aqui eu estou alterando um valor lá no banco de dados sem precisar enviar um formulário, sem precisar clicar no botão de salvar, nem nada, né? Esse on click aqui é um on click, né? É um on change no caso, uma mudança de valor. É um evento Aham. e aí eu disparo uma requisição Ajax lá pro servidor, tá? Uhum. Retorna e dou a resposta. E eu só envio só esse valor, nada mais. Nada, nadinha
a mais. E a tela nem E a atualiza. tela não Assim, atualiza. visualmente, né? Ela não atualiza Visualmente. mesmo. Ela não atualiza. Não atualiza, né? É. Deixa eu ver se eu acho isso daqui. Vamos ver se eu acho aqui esse código. Vamos ver se eu pego ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar ele. Vamos ver se eu acho ele. Aqui, ó. É o marcar o aluno pagante aqui. A coluna pagante, ó. No caso aqui, a gente trabalha com ações em JavaScript, né? No HTML, a gente tem eventos de onClick, onChange e etc. Tá? Se você der um espaço aqui, isso aqui são eventos. Um evento de teclado, um evento de clique, mudança de valor, etc. Então, geralmente você dispara requisições JavaScript para fazer alguma coisa quando muda um evento, tá? Então, aqui no caso, quando a gente dá esse cliquezinho, ó, tá? Esse cliquezinho aqui, ó, no pagante, tá chamando aqui, ó, marcar aluno pagante. No um clique, né? No onClick, tá? Então eu tô passando esse check aqui é do próprio HTML que eu pego se tá checado ou não, que é um check, marcado ou Entendi. desmarcado. Marcado. E aqui é o código do curso, deixa eu ver, é o código do curso. É porque isso aqui é uma tabelinha que é montada, tá? Então a lógica que eu passo aqui eu já tenho é um código que identifica o aluno e o curso. Então eu passo se ele está marcado ou desmarcado e qual que é o código que representa esse aluno e esse curso lá no meu banco de dados. Para eu poder fazer a atualização certa, Aham. tá? Então daí, ó, vamos lá para essa chamada do JavaScript, ó. Daí ele vai cair aqui, tá? É uma chamada aqui de JavaScript. No caso, isso daqui é uma receita de bolo, tá? E esse monte de chaves que você comentou, etc., é exatamente desse jeito mesmo. Esse daqui, no caso, eu estou usando o Ajax do jQuery, tá? Tem com o Angular, é um pouquinho mais enxuto, são algumas linhas a menos. Você consegue fazer com JavaScript puro também, tá? Mas eu uso bastante o jQuery. O jQuery aqui porque eu só declaro ele na página e saio usando. Eu acho muito fácil, tá? Basicamente aqui, o que tem de diferente lá no curso é que aqui, como eu estou trabalhando com Spring Security, eu preciso passar um token e um cabeçalho aqui, Aham. tá? É o que está diferente para você do curso para essa parte aqui da minha ED. Mas você viu que lá no Exatamente. curso você fez esse mesmo código aqui, É isso que eu tô tá? reparando aqui. É esse Acho que mesmo código. eu acho, eu nem tenho certeza, mas eu acho que a única parte que eu não que não tem, pelo menos no ponto que eu tô, é esse before send. Eu acho. Eu acho. Porque No curso, lá no na curso, parte específica que eu tô, na parte que você né? tá, não tem esse before send, porque lá não tá trabalhando com token. Ah, tá. Não tá Está trabalhando com token, explicado né? então. E aqui, como é da minha EAD, eu tô trabalhando com token, então tem que passar isso aqui no cabeçalho, né? Legal. Então, bem, você viu que você pode fazer tudo, né? Sim, sim. Cada projeto tem a sua forma de fazer. Então, basicamente, o que é, ó? Você recebe por parâmetro aqui, você viu que eu tô passando lá da tela, tô passando lá da Sim. tela, eu passo o check e o ID que identifica esse curso e esse aluno, tá? E Certo. daí, tem uma hora que clica, vai fazer essa chamada JavaScript. Você tem aqui a chamada JavaScript, uma função. Aí ele chama essa função. Isso. E aí você recebe os parâmetros, tá? Entendeu? Valor do curso. Sim, sim, sim. Esse value aqui é o check. Ah, é o check. É o check, tá? Mas aí, é, como que, meu, como é que eu posso explicar? O nome da Como que eu, variável não influencia. é isso que eu queria perguntar. Não, o nome da variável não influencia. O que influencia é a passagem de parâmetro, ó.
No caso, os dois E é parâmetros, o né? parâmetro. O primeiro parâmetro vai ser o valor do check aqui. True ou false vai Certo. ser. É verdadeiro ou E falso, aqui sim. vai ser um ID que identifica Que é o... aquele ID curso. que é o ID do curso. No Ah, caso, legal. se a gente der uma olhada aqui, vamos ver se eu consigo pegar. Se a gente exibir o código-fonte aqui, vamos ver. Se eu olhar aqui, vamos ver. Aqui ele não mostra. Eu pensei que ele ia mostrar o valor do HTML, mas ele fica oculto por trás. Tá. Em alguns lugares ele imprime, quer ver? Não são todos os lugares, mas em alguns lugares ele imprime o valor, ó. Tá vendo? Uhum. Aqui ele tá Dá pra ver imprimindo bem assim. pouco. Mas isso compilado por código atrás, o JavaScript consegue pegar. Tá? Pega o O ID. JavaScript entende, né? Então aqui, vai vir aqui, tá? Então, você tem o valor, se tá true ou false, tá? Uhum. Então, desapega do nome da variável e sim Tá, entende o tá. valor que está entrando. E Uhum. aqui que é o ID do curso. E aqui dentro eu estou pegando, eu já tenho na tela o ID do aluno. Uhum. Eu tenho aqui o ID do aluno, tá? E aqui é o seguinte, a gente vai fazer um post, que é um post é o quê? É enviar dados para o lado do servidor, Tá. certo? Enviar Uhum. dados para o lado do servidor. Para qual URL? Essa URL aqui. A gente tem que mandar para uma URL para bater, para chegar em algum método no Aham. back-end. Tá? Então vamos lá Tá. pegar lá no back-end. Vamos lá pegar lá no back-end. Onde está esse meu código aqui. Tá aqui, quer ver? Tá aqui, ó. Ah, legal. Tá? Então, Já vai começando a fazer sentido já. entendeu? Então, faço um request map, que é um mapeamento para uma requisição, Aham. né? Porque eu tenho aqui a minha requisição, que é para marcar aluno pagante. E eu tenho que ter esse mapeamento em um endpoint aqui no Spring ou numa servlet. No caso, lá para você vai estar numa servlet, que é a parte do Exatamente. JSP, tá? Aham. Então, você tem aqui o mapeamento e você vai receber os parâmetros, tá? Então, eu vou receber ó, o ID do aluno, tá aqui, ó, o ID do aluno como primeiro. E aqui Sim. é a variável, essa aqui é a variável e aqui é o valor. Ah, tá. Tá separado pelos dois pontos, Isso, né? variável, valor. Aí, outro, Uhum. variável, valor, e daí, variável, valor. Tá? Entendi. Então, Aham. primeiro valor, ó, ID do aluno. Vai pegar aqui. O Spring, como é que ele consegue pegar? Porque eu estou colocando as variáveis com o mesmo nome igualzinho, Verdade. ó. Ó, Aí ele tá pegando pelo valor do request param ali. igual tá a variável aqui, ó. ID, aluno, o A em maiúsculo e Uhum. tal, tem que estar certinho aqui. Aí ele sabe Ah, tá. Tá dele. pegando, é porque tá quebrado aí tá pegando um por um, né? Aí de aluno, aí de Isso. Aí, curso. ó, ID curso, tá aqui, ó. ID curso, Uhum. Sim, é porque tava tá? quebrado, eu não tinha observado. Isso. E daí, ó, reembolso, no caso se é pagante ou não, né? Uhum. Só uma variável. Tá aqui, ó, reembolso. Como é Entendi. esse check é um true ou false, tá? Então é um boolean, tá? Código do aluno é um long, código de um curso e o reembolso sim ou não, se é pagante ou Ele, não, ele tem que bater exatamente, né? né? Os nomes e tudo. Isso. E daí, você também pode fazer de uma forma diferente. Se você pegar aqui com Spring, você pode colocar assim, ó, ID, aluno, sei lá, só para diferenciar, ID, tá? Uhum. Só que daí ele vai ignorar o valor da variável. E daí Uhum. aqui na requisição você teria que colocar a variável igual você colocou lá no Spring. Então seria melhor deixar tudo o mesmo nome. É melhor deixar o mesmo não. Não tem por que ficar inventando moda. Né? Fica Entendi. menos código, fica né, melhor. Só você entender que as variáveis têm que estar igual para ele pegar o valor. Uhum. Tá? E daí, cara, bateu aqui no servidor,
Chegou aqui essa requisição no servidor, pronto. Você pode fazer o que quiser aqui. Tá do lado do servidor, você pode fazer o que quiser. Se for uma transferência bancária, você faz. Se for um relatório, você faz. Se for para quitar uma conta, você faz. Faz qualquer coisa. Ali naquela. Na outra tela lá do Ajax lá. Aquele pedacinho lá que você estava usando como exemplo. Cadê? Isso. Isso aqui. Esse data aí, no caso, ele seria São os dados que vão os ser dados, enviados. né? É. Ah, tá. Isso aqui é padrão. Isso aqui, quando você precisa, você copia e cola. Tá. Só tem que entender, né? O É. que Então que. você tem o método post. Uhum, Então você vai receber aqui um post de dados. uhum, A URL, que é o mapeamento, ó, marcar lá no tá. pagante. É para bater A URL, na bater servlet, no né? No caso. servlet, um endpoint servlet, um endpoint Spring, qualquer coisa, Aham, tá. tá? E o data são os dados. Então São os todo esse dados. tem que ser escrito assim, tá? Isso é Uhum. coisa do JavaScript ou do jQuery ou do Angular, vai do frameworkzinho que você está usando. Então, data. E aqui você tem, dentro aqui você tem liberdade para escrever as variáveis e os valores do jeito que você quiser. Tá? Então, Show. tudo que está dentro aqui do data é o que vai ser recebido aqui dentro do método do endpoint do Spring ou da É o que vai ser Servlet, etc. manipulado, né? É isso, né? É os É o que dados vai que ser vão vir. manipulado. É os dados que vão Tá. vir. Uhum. Chegou aqui no back-end os dados, aí você pode fazer o que quiser. Qualquer regra de negócio que você quiser fazer, você programa, porque daí você já chegou do lado do back-end, você já chegou no Java e aqui você é livre para manipular o seu banco de dados, imprimir um relatório, fazer o que você quiser. No caso aqui, eu tenho um service, onde Uhum. marco o aluno como pagante, tá? Que Daí é eu, regra de que é negócio, regra né? de negócio. Então, daí eu pego os cursos, ó, marco como pagante, marco a pessoa como pagante, executo as transações em SQL, tá? Executo as transações em SQL, ativo a pessoa, o cadastro dela, se for Aham. true, né? Se for true. E lembra que aqui também está recebendo os parâmetros. Quer ver? Ó? Isso aqui é importante dizer, ó, que eu recebo os parâmetros aqui no endpoint do Spring e eu Aham. passo eles para o meu método de regra de negócio. Tá? Ó, tá vendo que Entendi. o Sim, ID aluno entendi. está Aham. passando aqui, o ID do curso está passando aqui e o reembolso está passando aqui, Uhum. certo? Então, a partir Certo. daí, ó, você recebe eles por parâmetro O e parâmetro. daí os parâmetros, ó, eles vão indo, tá? Até chegar nos SQL, tá vendo? E tudo com o mesmo nome, né? É, tudo. Basicamente, Sim, né? sim. E isso seria até uma boa prática digamos assim, o que vem do front-end, a gente manter Mantém o mesmo nome. com os mesmos nomes para Sim, não porque daí ter você não se nenhum. perde. Ah, Você legal. não se perde, né? Fica fácil de entender daí. Né? Aham, Mantém as mesmas posições, mantém os mesmos nomes de variável, que fica fácil para você entender o que está sendo passado. legal. Né? Então Agora, daí, cara, agora, aí você é livre para você fazer o que quiser, tá? Essa parte aqui é do Spring, mas lá no treinamento onde você está vendo a parte de JSP é feito um sim, SQL puro também, sim. tá? Então daí Usa. alterou o valor no banco de dados, processou, fez o retorno, processou, alterou todos os valores do banco de dados, deu a resposta de sucesso, tá? Aí ele reconheceu o sucesso aqui como sucesso, Show. tá? E daí ele dá o alerta. E essa resposta aqui, ó, a resposta response, tá? É essa Aham. resposta aqui, ó, essa palavra de sucesso que ele manda de volta para mim. Caramba. E aqui eu posso passar qualquer tipo de dados aqui dentro também. Aham. Aí ele retorna para mim, retorna, e daí Aham. você recebe nesse response o valor que vem do back-end. E daí Isso, eu concateno aqui. isso, a própria ferramenta, ela faz porque assim, a primeira vista parece que não faz sentido algumas coisas. Porque, por exemplo, tá o response aí, só que lá na outra classe lá tá o sucesso, ou seja, Sim, é, é, é
é um pouco confuso de entender, É, porque... você tem que entender que nesse response é o que vai Aham, retornar do servidor. Então você tem que desamarrar do nome da variável, uhum. e sim no fluxo de dados. Tá? Então, esse response é o que o Spring vai te responder. Ah, tá. Isso aí eu já jogo no Spring. No caso aqui, ó, ele vai te dar um Essa response parte. aqui. Aham. Mas lá na servlet seria o response.write que você vai ver. Uhum. Tá? Eu vi um pedaço É, disso já. no, lá na servlet tá assim, ó, response, vai estar escrito assim, response.write, tá? Alguma coisa assim, se eu não Right. me É engano. isso. Aí tá É isso aqui mesmo. aí assim, ó, sucesso, Isso, tá? isso, É a mesma exatamente. coisa. Então você tem que entender que essa resposta é o retorno do servidor, tá? Aham. E você, para você pegar o valor do retorno do servidor, tá dentro dessa variável do response. Entendi. Eu tenho que desapegar um pouco dessa questão dos nomes, Você tem que porque desapegar do nome. E sim no fluxo de dados. primeiro eu preciso entender isso, isso eu vou entendendo, né, de acordo com o que eu for vendo. Esse fluxo aí do Ajax, né? Uhum, De toda a base dele ali, de como monta, né? uhum. Enfim, eu, eu tô olhando aqui e tô tentando entender que file, ele é quando der algum erro, no caso? Aí se der um erro no back-end, qualquer erro, ele vai Uhum. cair aqui no file. E aí devolve uma resposta em tela. E daí aí eu dou um alert aqui. Aí o erro ele Aham. vem dentro dessa variável. Então você tem o status HTTP e você tem o erro também. E aí esse erro, ele vem personalizado ou já fica como se fosse padrão Não, ele não vem personalizado. Você tem que imprimir na tela para ver como é que tá vindo, Ah, tá. tá? E daí você Uhum. tratar ele e mostrar para o Entendi. usuário de uma forma bacana, Sim, tá? sim, eu vou continuar vendo para... Um, um outro exemplo, quer ver? Ó, essa semana eu implementei um chat GPT para ajudar lá no suporte, tá? Não sei Legal. se você chegou a ver. Eu vou Eu cheguei, entrar. a- eu recebi umas notificações sobre. Quer ver? Deixa eu entrar aqui. Só que às vezes tem muito acesso na minha conta, os alunos estão fazendo Uhum. pergunta, e o chat GPT ele limita uma quantidade por segundos. E às vezes ele dá excesso de requisição e não permite o serviço, tá? Mas vamos lá, ó. Quero ser um programador. Ok. A gente tem aqui a nossa caixinha de texto, tá? Que é a nossa caixinha de texto aqui em HTML. E daí a Aham. gente vai fazer uma pergunta, perguntar ao Jack do chat GPT. A hora que a gente clicar aqui no nosso perguntar ao Jack. E aí, isso é a integração, né, que é É, feita? e daí, vamos lá, vamos ver a nossa requisiçãozinha Ajax. Tá aqui, ó, nossa requisiçãozinha Ajax, ó. Tá? Vamos fazer um endpoint passando a descrição do que foi escrito aqui. Aham. Vamos passar lá para o meu endpoint, tá? Lá para o meu endpoint, tá aqui meu endpoint, poderia ser uma servlet, e aqui no Uhum. caso É Spring, é um né? Spring. Recebi aqui a minha descrição da pergunta, aí eu passo para um servicinho meu que eu fiz, aonde eu Uhum. tenho a integração com o chat GPT, que é por API. Então, nada mais é aqui do que uns objetos para mandar os dados no formato que o chat GPT precisa. Aham. E aqui é onde eu envio para o servidor do chat GPT, através desses objetos aqui. Tá? A gente tem aqui o token de acesso e eu tenho
a URL aqui, ó. A URL lá pro servidor do ChatGPT, tá? Então, quando Então, ele pergunta lá, ele já automaticamente não, né? Mas eu tô falando a curto modo, ele vai bater como se fosse lá no chat GPT, ele vai gerar a resposta lá. sim, a Caraca, hora que executa isso daqui, ele já bate lá no ChatGPT. de forma que a resposta retorne em tela já. E daí vai retornar aqui o JSON para mim. Eu tô tratando esse JSON no formato, Uhum, tô uhum, pegando a resposta, tô retornando essa resposta, tá? Por uhum. que que tem que usar esses objetos aqui? Por causa do modelo da estrutura da API. Então Da a gente tem que API. criar os objetos de acordo com a estrutura da API do ChatGPT. Então, Aham. executou, pegou a resposta para mim, e daí a resposta aqui do Jack, eu jogo na resposta aqui do Response Entity, que vai dar a resposta do meu Ajax. Aham. Veio aqui a resposta, aí dentro aqui do response, ó, eu pego e com o JavaScript eu escrevo na caixinha de texto. Tá? O response, ó, pego aqui o getElementById, que é a minha caixinha de texto, o valor dela vai ser igual à resposta que veio do servidor. Tá? Então Interessante. vamos ver se tá rolando. Vamos esperar alguns segundinhos aí, porque ele tem uma lerdeza para bater lá no chat GPT. O chat GPT tem que compilar, procurar a tua resposta na base de dados, consultar a inteligência artificial, aí depois ele vai te retornar. Então ele tem uma demora. Sim. E às vezes, se tem muito aluno fazendo pergunta, ele dá serviço indisponível, porque tem um limite. Olha lá, retornou, Ó, viu? bateu. Olha lá, para ser um programador, é necessário seguir os passos, estudo programação, pratique, etc, tal, 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 tal. Esse é o mesmo funcionamento lá do site do chat GPT, que você escreve e pergunta. Sim, sim. Então agora está integrado com a API. Legal. Tá? Muito interessante mesmo essa. Então é integração de APIs com Ajax, né? Você pode ver que não recarrega a tela. E não exige, não tem nenhum porquê eu recarregar a tela, porque seria um consumo grande de mega, de bytes, processamento do servidor sem nenhuma necessidade. Então eu só preciso trabalhar esse pedacinho aqui da tela, preciso só Uhum. enviar uma pergunta e receber uma resposta, então você trabalha com Ajax, tá? Então muitas coisas aqui é tudo Ajax, ó, tudo Ajax. O carregamento aqui da videoaula, anotações aqui, ó, vou escrever uma anotação aqui, ó. Pode ver que ela vai aparecer aqui na tabela, tá? Vamos lá, tudo Ajax, Tudo Ajax. tá? Então, você vai E manipulando os elementos, processando, recebe a resposta, envia, recebe a resposta, envia, escreve na tela, legal, eu não sem sabia precisar que recarregar. tinha essa riqueza toda de. Até porque eu Tem, também não tinha conhecimento sobre o Ajax. Eu né? conhecia assim de ouvir falar, né? Mas não tinha estudado nada. Então, é assim, tem essa questão que eu falei que eu acho. Isso, claro que não é culpa nossa, mas eu acho ele bem verboso. Mas, assim, quando a gente começa a destrinchar ali, igual você explicou, né, que essa linha aqui é para isso, é para enviar, né, para o servidor, isso aqui é para Uhum, receber, né, o post ou get, por exemplo. E aí a gente vai entendendo mais e aí vai vendo que vai ficando mais simples, né? sim. Claro, eu não Ó, vou dizer que fica mais fácil, mas fica mais simples de entender. então aqui na hora de clicar no editar, vou lá, busco a pergunta, jogo aqui na tela, edito, mando de novo, ó, atualizo aqui na tela. Tudo usando JavaScript e Ajax. Quero deletar? Vai deletar do banco e vai limpar aqui da minha tabela. Pronto. Sem recarregar nada, só sem recarregar a tela inteira, só recarregando só os componentezinhos. São os componentes. Fica ultra Isso, leve, rápido, uma performance absurda. isso dá, assim, eu já vi bem pouco, mas Angular é como se eles agissem da mesma forma. É igual, ele faz a mesma É coisa. igual, né? Faz a mesma coisa, né? Faz a Ele, mesma ele, coisa. rende, ele renderiza ali digamos assim, na mesma tela, né? Sem que ter Renderiza na mesma tela. sem que ter que recarregar É, tudo, né? isso mesmo. Visualmente, eu tento falar visualmente. Isso no Angular é chamado de SPA. Single Page É, Application, né? uhum. Isso. Legal. Basicamente é isso. É isso aí que ele faz por trás. Show, show. A Angular fica para depois, né? Uhum. Eu só Basicamente é achei isso.
meio similar. Isso E mesmo. interessante, A arquitetura é a mesma, o objetivo é o é mesmo, o só mesmo. são ferramentas diferentes, tá? Sim, sim. Mas você tem Yes. que saber o que é, recarregar pedaços de uma página, ir para o servidor, fazer o que quiser, voltar, sem recarregar a página inteira, recarregar só um pedaço. Então você vai tá falando de Ajax, requisições assíncronas, ou quando fala de Angular, ou Vue.js ou React, está falando de SPA. É outro nome para a mesma coisa. Para a mesma coisa. É outro nome para a mesma Entendi. coisa. Legal. Muito, muito interessante essa riqueza toda do Ajax. Realmente eu não tinha ideia que servia para isso, né? Para isso tudo, na verdade. Sim, por exemplo, ó, vem aqui, ó, quero desmarcar essa aula. Beleza, foi lá pro banco e desmarcou lá no banco de dados. Ele Sala, atua como entendeu? se fosse ele pegasse a tela e separasse por componentes, né? Você passa só o valor que você Pequenos quer. fragmentos, né? Você Digamos passa assim. só o valor que você quer e retorna o valor que você quer e mexe na parte da tela que você quer. Que você quer. É isso que eu tô querendo dizer. Os pequenos componentes ali. Uhum. Legal, gostei. Agora deu para entender bem melhor. Isso aí. Podemos encerrar então? Sim, Entendido? Então eu vou entendido, entendido. interromper.